Bom, pessoal, eu vou fazer uma revisão então do que a gente vê em sala de aula a respeito dos registradores que o PIC 16F contém, né? Bom, esse diagrama aqui é uma representação bem genérica dos blocos funcionais que existem dentro do microcontrolador. A gente tem a memória de programa, que contém as instruções que precisam ser executadas pelo microcontrolador. É nessa memória que vai ser armazenado o programa que a gente vai desenvolver. Nessa estrutura tem também a memória de dados, que a gente armazena dados temporários, né, que vão ser manipulados durante o processamento. Tem aqui também os periféricos, por exemplo, o porte A, o porte B são periféricos, né, são portas de entrada e saída que estão nessa classificação aqui. Além disso aí, a gente tem aqui a UCP, Unidade Central de Processamento, pode ser chamada também de CPU, Além de CPU, ela também pode ser referenciada como processador ou microprocessador. Dentro da UCP, a gente tem a unidade de controle, que é responsável por fazer a leitura das instruções na memória de programa e interpretá-las, decodificá-las, né? A unidade de execução é responsável pelas operações matemáticas, lógicas e manipulação de dados. E por fim, os registradores, eles são responsáveis pelo controle e a operação do microcontrolador. Então, esses registradores, pelo menos alguns deles, né, que a gente vai ver inicialmente, para que a gente consiga desenvolver os primeiros códigos aí. Bom, aqui a gente tem uma representação bem geral aí, né, que é fornecida pelo datasheet do microcontrolador PIC16F84. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aí para o I/O port, que é o que a gente vai usar nos primeiros códigos. Esse I/O port, para a gente conseguir acessar os pinos de entrada e saída do microcontrolador, né, o pino RA0, RA1, RA2, RA3 e assim por diante, e o RB0, RB1, RB2, RB3, a gente precisa utilizar um registrador chamado port A ou port B. Além desse registrador, a gente usa também o tris A ou tris B. Então essas duas colunas estão representando esses dois registradores que são necessários para a gente acessar o I/O port. Além desses registradores de entrada e saída, a gente tem aqui também o WREG, né, o Work Register, né, que é o registrador de trabalho. Sempre que a gente vai manipular um dado, a gente costuma utilizar esse registrador aqui como apoio. E o Status Reg, né, o registrador de status. A gente vai utilizar ele também para selecionar o banco de memória que a gente vai acessar. Bom, o registrador, eles são memórias que são utilizadas para controle e operação do sistema. Então, alguns exemplos aqui de registradores que a gente vai ver agora inicialmente é o port, né? Ele é seguido por uma letra, e aí, se a gente quiser acessar os pinos RA0, RA1, RA2 e assim por diante, eu tenho que fazer acesso a esses pinos através do port A. Então o N seria A nesse caso. Se eu quiser acessar os pinos RB0, RB1, RB2, RB3, eu tenho que utilizar o port B para conseguir acessar esses pinos. O registrador tris é utilizado para definir qual é a direção dos pinos do registrador port ao qual ele se refere. Então vamos supor que eu queira usar o registrador port A. Então eu tenho que usar o tris A para definir cada um dos pinos do port A, se eles são entradas ou saídas, né? Eu uso o tris A para fazer essa configuração. E um outro exemplo aqui de registrador é o registrador de status, que inicialmente a gente vai usar ele só para selecionar o bank 0 ou o bank 1 de memória. Bom, a nossa memória de dados, né, ela contém os registradores de funções especiais, aqui nessa primeira metade. Nessa
são nesses endereços aqui que tem o porte A, porte B, 3A, 3B e o registrador de status. Esses outros registradores aqui são de propósito geral. Eu posso utilizá-los para qualquer fim na minha codificação. A gente vai ver isso também. Então, se eu, por exemplo, quiser fazer uma escrita, uma leitura no porte A, eu tenho que selecionar o bank 0, essa primeira coluna aqui. Se eu quiser acessar os registradores dessa segunda coluna, eu tenho que selecionar o bank 1. E essa seleção, como eu já mencionei anteriormente, é feita através do registrador status. A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, existem um conjunto de instruções que são entendidas pelo processador PIC16F84, né? Inicialmente, a gente vai trabalhar com MOV-LW, MOV-WF, BCF, BSF. O MOV-LW, ele move um valor numérico para o registrador W, o Work Register. Essa primeira instrução aqui. O MOV-WF, ele move o que tem em W para o registrador F, que eu vou representar na frente dessa sintaxe aqui, né? Na frente dessa instrução. Então, eu sempre uso, por exemplo, move WF porte A, por exemplo. Nesse caso, eu estou movendo o valor que tem em W para o registrador porte A. O BCF é utilizado para eu apagar um determinado bit de um registrador. Então, eu sempre uso BCF, o nome de um registrador, vírgula, o número do bit. Nesse caso, eu vou apagar o bit D do registrador que eu estiver utilizando aqui. Um exemplo poderia ser BCF status, vírgula 0. Eu estou apagando o bit 0 do registrador status. E o BSF faz o contrário do BCF. O BSF, ele seta um bit do registrador F. Qual bit? O bit que tiver identificado por D aqui. A gente vai ver mais alguns exemplos na frente aí. Aqui tem o conjunto de instruções para teste de desvios, né? Desvios condicionais. As duas primeiras instruções que a gente tem usado em sala de aula é o BTF-SS, que ele testa o bit B do registrador F. E se esse bit ele estiver setado, a gente salta uma instrução, salta a próxima instrução. Se o bit não estiver setado, se ele não estiver em 1, ele executa a próxima instrução. O BTF-SC faz o contrário. Ele testa o bit, mas verifica se o bit é igual a 0. Se o bit for igual a 0, ele salta a próxima instrução. Se não, ele executa a próxima instrução. Algumas instruções aritméticas que a gente não está usando ainda, por enquanto, né? Então vamos deixar para entendê-las mais para frente aí. Bom, então alguns exemplos aqui de escrita em registradores utilizando aquelas instruções que a gente viu ali anteriormente. Então, se eu utilizar a instrução MOV-LW20, eu estou movendo o dado 20 hexadecimal para o registrador W. E se em seguida eu mover o que tem em W para F, eu preciso utilizar a instrução MOV-WF. Né? Eu movo o conteúdo do registrador W para o registrador porte A. Okay? Então é um primeiro exemplo aí de escrita em registradores. Segundo exemplo, se eu quiser definir que o bit 2 do registrador porte A seja 0, seja apagado, eu uso essa instrução BCF. É o bit clear, eu apago o bit do registrador porte A. Qual bit? Bit 2. BSF, eu seto, defino como 1 o bit 0 do registrador porte A. O registrador work, a gente vai usar muito ele para manipulação de dados, mas se eu quiser, por exemplo, movimentar um dado decimal para o registrador W, eu uso essa sintaxe aqui, eu uso ponto e o número. Então quer dizer que o valor de 123 em decimal está sendo movido para o registrador W. Se eu quiser mover um valor binário, eu uso move-LW, né? Vou mover um valor literal para o registrador W, que tem o valor 100000001.